Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula em que vamos falar sobre temperatura do solo e temperatura do ar. Bem, temperatura do ar influencia no clima e na agricultura de diversas formas. Primeiro, as regiões são indicadas, conhecidas em função da sua temperatura e não das demais variáveis climatológicas. Geralmente não se fala tal região chove bastante ou tal região tem a pressão atmosférica muito alta. Geralmente se fala tal região é quente, tal região é fria. Então daí a gente já tem noção da interferência da temperatura na caracterização climática e é o principal fonte de caracterização climática vai ser a temperatura. Na agricultura, aqui a gente pode perceber o seguinte: em função da temperatura do ar, a gente vai ter característica de culturas. Por exemplo, regiões mais frias teremos culturas mais adaptadas ao frio, regiões mais quentes teremos culturas mais adaptadas às regiões mais quentes, que são as chamadas culturas tropicais. Por exemplo, em função da temperatura, não se consegue produzir manga no Rio Grande do Sul. Já na região tropical, o cultivo de manga é de extrema importância comercial. Da mesma forma das maçãs, em que, em função da temperatura, não se consegue cultivar maçãs na região norte ainda, a não ser pelo melhoramento genético que já está sendo desenvolvido para esse fim. Mas daí a gente consegue observar algumas interferências ou a importância da temperatura no ciclo de culturas. A outra coisa clássica, por exemplo, é a floração. Se vocês forem olhar agora, estamos no mês de junho, as mangueiras, as plantações de manga, aqui no meu contorno não tem nenhuma tão próximo visível, mas observem que elas estão muito bem floradas. Isso é em função da temperatura baixa que ocorreu nos últimos dias e levou a uma indução floral fisiológica muito boa. Por quê? Em função da temperatura mais baixa. Da mesma forma vai acontecer com as maçãs lá na região sul do país. As maçãs, para florar, a maioria das variedades precisa de pelo menos 40 horas com temperaturas abaixo de 5 graus Celsius. Ou seja, não é 40 horas contínuas, mas acumulando. Hoje teve 2 horas, amanhã teve 10 horas, depois amanhã teve mais 5 horas. Vai acumulando essas horas de frio com temperatura abaixo de 5 graus Celsius. É um indicativo de que terá uma boa safra, porque teve uma boa floração, em função da temperatura. Da mesma forma, cultivo de milho em determinadas regiões não é recomendado porque a temperatura é muito baixa ou muito alta. Então a temperatura ela influencia demais nas culturas aí. Agora, quando a gente pensa em temperatura do solo, também sofre influência principalmente a maioria das culturas. Se a gente for observar, a semeadura ocorre numa faixa entre 5 e 10 centímetros, de 2 a 5 centímetros, de 2 a 10 centímetros, a maioria das culturas anuais são semeadas nessa profundidade. Ou seja, a temperatura no solo nessa profundidade vai influenciar na germinação das culturas. É só a gente observar, imagina, a temperatura do solo às 2 da tarde aproximando dos 40 graus na nossa região. Imagina que também na região mais fria, a temperatura do solo na época de inverno e durante a noite, ela é muito abaixo do 0 graus Celsius. Ou seja, imagina uma semente que está ali e precisa de uma temperatura fisiológica para sua germinação, que geralmente varia entre 18 e 23 graus Celsius, até 25 graus Celsius, e ela está sofrendo com uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Ela não vai germinar. Então, o solo, apesar da gente não levar em consideração, ele é um armazenador de temperatura. É um armazenador de calor. E esse calor vai ser distribuído para o sistema radicular, para o bom funcionamento do ciclo de cultivo, certo? Na hora que a gente pensa lá um sistema radicular em que sofreu temperaturas muito baixas, a temperatura abaixo do ponto da temperatura ótima fisiológica para o desenvolvimento da cultura, essa cultura vai sofrer com redução na produtividade. Por quê? Ela teve redução... essa redução na temperatura influenciou diretamente no seu processo metabólico, nas reações bioquímicas que ocorrem dentro das células. Ou seja, ela reduz a atividade dela bioquímica, ela reduz a atividade dela fisiológica, ela reduz, consequentemente, sua produtividade. Quando se pensa em culturas do cerrado, por exemplo, esse ciclo de temperatura mais baixa na época fria e muito elevada na época mais chuvosa, em que tem mais radiação e consequentemente mais chuvosa, ela vai levar à quebra de dormência da semente. Algumas sementes elas vão ter a quebra de dormência com temperaturas muito baixas. Já outras sementes vai ter a quebra de dormência com temperaturas mais elevadas. Então, ao semear uma determinada, ou naturalmente,
eu estou debaixo de um pé de cajuí nesse momento, uma semente de cajuí caiu ao solo e ela precisa de quebrar aquela casca, aquela dormência, a dormência dela para que ocorra a germinação da planta, do cajuí. O que vai acontecer? As elevadas temperaturas vão influenciar fisiologicamente na quebra de dormência da semente, porque aqui fisiologicamente qual é a interpretação? As temperaturas estão mais elevadas, provavelmente irá ter chuva nos próximos dias, ou seja, vou gerar a quebra da dormência para quando ocorrer as primeiras chuvas, a planta tenha capacidade para que ocorra a germinação. Para quem não conhece, cajuí é um caju pequenininho, aqui no campus a gente tem algumas plantas. Ou seja, a temperatura do ar e do solo tem grande importância nas ciências agrárias, principalmente nos ciclos de todas as culturas vão sofrer influência da temperatura, no solo, no desenvolvimento do sistema radicular, na germinação das sementes, na evaporação, que também vai influenciar, vai sofrer influência em função da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior excitação de partículas, maior processo evaporativo. Quanto menor a temperatura do solo, menor processo evaporativo, mas consequentemente também menor temperatura vai influenciar em menor desenvolvimento fisiológico do sistema radicular, mais gasto de energia para ter um bom desenvolvimento do sistema radicular, consequentemente influenciando na produção, na produtividade. Ou seja, temperaturas muito elevadas e temperaturas muito baixas vão influenciar negativamente no desenvolvimento da maioria das culturas. Daí a importância de estudar a temperatura do ar e do solo nos cursos de ciências agrárias.